Olá pessoal, momento de reflexão. Eu quero hoje meditar com vocês no livro do profeta Isaías, precisamente no capítulo de número 28, tá? No capítulo 28, o versículo de número 20, diz assim, tá? A Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia linguagem de hoje para ficar mais fácil para o nosso entendimento, tá bom? O Isaías capítulo 28, versículo de número 20, diz assim, olha: vocês serão como o homem de que falam aquele provérbio. A cama é tão curta que ele não poderá se deitar, e a coberta é tão estreita que não dá para ele se cobrir. Ok? O profeta Isaías chega para a nação e diz, olha, existe um provérbio entre os homens aí, que vai ser assim com vocês. A cama, ela será tão curta, que não dará para vocês deitar. E a coberta de vocês, o cobertor de vocês ficará tão estreito que não dará nem para vocês se cobrirem. Não vai dar para vocês se cobrirem. Eu queria, para vocês entenderem melhor esse versículo 20, tentar ler com vocês, né? Quero tentar fazer ele o mais rápido possível, mas é uma meditação legal para a minha vida e para a sua vida, para os dias atuais que estamos vivendo. Tá? O livro do profeta Isaías. Isaías é conhecido como profeta messiânico, por haver profetizado muito sobre Jesus Cristo, né? 700 anos antes de Jesus nascer. Então Isaías aí, ele profetizou sobre a vinda do Messias. E nesse texto fala sobre essa profecia também, da vinda do Messias. Aí no capítulo de número 28, versículo 1, diz assim, é o versículo 1 do capítulo 28. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai da bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O profeta começa dizendo da beleza da cidade, mas que os moradores da cidade tomaram uma posição de que ela ficará que nem uma flor, vai ficar feia, vai murchar que nem uma flor, né? Você vê aquela flor bonita de manhã, quando é de tarde o sol bate durante o dia, quando é de tarde ela está murcha, caindo as pétalas, muitas dessas flores, não é isso? E o profeta continua dizendo, olha o versículo 2. O Senhor vai enviar um homem forte e valente. Ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. O profeta está falando de um juízo que virá sobre a nação de Samaria, estava no reino do norte, e sobre Jerusalém também. Vocês vão observar no texto que essa profecia de juízo vem para Samaria, do rei do norte, para Jerusalém no sul, tá? E também para os profetas e os sacerdotes de Israel. E diz que vai arrasar tudo, versículo 3. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. Olha aí o que o profeta está dizendo. Será pisada. A bela cidade que fica acima de terras boas, cujas belezas desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém apanha e come. Aí o profeta está dizendo, olha, vocês são tão bonitos, tão maravilhosos,
mas serão como aí como se planta um figueiro, e quando o figo vem dar o seu fruto, o seu primeiro fruto, vem alguém antes de vocês e come o figo, o primeiro figo. Isso aconteceu durante alguns anos depois, né? Todo o primeiro grão, o inimigo vinha e tomava de Israel. Todos os primeiros grãos vinham e tomavam da nação de Israel, saqueavam Israel. Sofreram muito com isso. Aí o versículo de número 5 diz assim: naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficaram com vida. Deus está falando aqui de uma proteção para um povo que não se afastou de Deus, que permaneceu firme com Deus. Ele está falando aqui dos remanescentes. Aquele dia eu vou ser coroa para ele, vou ser força para eles, porque eles permaneceram comigo. Mas para aqueles que não andaram e não buscaram a paz comigo, escute bem, olha o versículo de número 6. Aos juízes eles dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo, ele dará coragem. Para aqueles que ficaram, o Senhor está dizendo: eu vou dar coragem para aqueles que ficaram comigo. E aqueles que não me abandonaram, eu vou dar força para eles lutar em prol da cidade, porque a maioria não quis, a maioria não está querendo. Então o Senhor está dizendo: eu vou dar força, eu vou dar coragem para eles. Aí no versículo 7, aí o profeta diz assim para o povo de Deus: mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho. Há outros que também estão bebendo, que não podem ficar de pé por causa da bebida. Não pode nem ficar de pé por causa da bebida. Há outros também bebendo. Aí o Senhor diz aí: quem? São os sacerdotes, no versículo 7. Os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados, e todos embriagados, né? Vivem todos embriagados. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. O Senhor está dizendo que os sacerdotes, os líderes da igreja, eles estavam julgando o povo bêbados. Iam para os cultos ali bêbados. Falavam, dizendo que Deus estava falando, Deus dava mensagem para eles. Eles estavam bêbados. Será que tem alguma diferença nos nossos dias? Está tendo alguma diferença nos nossos dias? Às vezes tem uns que estão realmente bêbados. Quantos já subiram os púlpitos das nossas igrejas bêbados, que nós não sabíamos, viemos saber depois? Quantos pregadores cheiraram cocaína, beberam, fumaram, para depois subir ao nosso púlpito para poder pregar a palavra de Deus para o povo, e o povo chorou, o povo pulou, o povo levantou a mão, glorificou a Deus, e estavam recebendo mensagem de Deus, né? A palavra era a verdade, que era a Bíblia, mas quem estava transmitindo estava bêbado, tinha cheirado cocaína, tinha fumado maconha, tinha bebido uísque, bebido vinho, estava totalmente embriagado. Isso aconteceu muito e vem acontecendo nos nossos dias constantes. Agora, existem aqueles que estão embriagados e bêbados, né, nas finanças da igreja, se embriagando, e quanto mais aquela ganura por causa de dinheiro, se embriagando com o vinho dos santos, com a alegria dos santos. Aí o profeta está dizendo: olha, e tem mais gente bêbada por aí, os profetas e os sacerdotes. Aí no versículo 8, ele continua dizendo: olha, o juízo vai vir sim, porque, olha o que diz o versículo 8. As suas mesas estão cobertas de vômitos, não há um só lugar que esteja limpo. Está falando da mesa dos sacerdotes, está falando da mesa do profeta,
Estão falando da mesa daqueles que estavam liderando o povo de Deus, que a mesa estava coberta de vômito, deles vomitar, de estar bêbado naquela época. Olha, irmãos, talvez você não veja, eu não veja, mas existem muitas casas por aí de homens que são pregadores, que são líderes de igreja, que vão dormir bêbado, que vomitam até, e no outro dia está aconselhando a igreja, no outro dia está aconselhando o irmão, a irmã, e também disciplinando obreiros, disciplinando irmãos e irmãs, e bebeu a noite toda, vomitou, passou mal, e é líder de grandes templos, de grandes igrejas, estão totalmente embriagados no vinho, e o Senhor está dizendo, ai dessas pessoas. Aí o versículo 9, né, diz assim, ó, eles falam mal de mim, o profeta Isaías dizendo, eu estou pregando para eles, mas eles querem falar mal de mim. E aí o povo diz assim, e quem é esse profeta que está querendo ensinar? Os bêbados, né, os líderes dizendo lá, quem é esse profeta, falando do profeta Isaías, que está querendo nos ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Nós sabemos, nós entendemos, é assim que eles se acham, que os líderes se acham. Ninguém pode falar nada para eles, ninguém pode aconselhar eles em nada, explicar alguma coisa. Eles estão com o supremo poder de que sabem tudo. E não é assim. E não é assim. A gente tem que dar ouvido às pessoas simples, que às vezes estão nos dando uma mensagem, ou um conselho de bom, para podermos não cairmos em laços. E continuamos. Versículo de número... Aí no versículo 9, né, que estava lendo, será que ele pensa que vai ensinar a gente? Será que nós somos bebê desmamado há pouco tempo? Que ele está querendo ensinar a gente? Versículo 10. Ele está pensando que nós somos criança e quer nos ensinar o beabá. Versículo 11. Se vocês não quiserem ouvir, diz o profeta para eles, se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então ouçam o Senhor falar com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Se vocês não querem me ouvir falar, ouça o Senhor falar por meio de estrangeiro, de países, de nações que falam uma língua estranha que a gente não conhece. Deus vai falar com vocês através dessas nações. Versículo de número 12. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso. Faz tempo que eu falo para vocês, disse o profeta, que Deus vai dar descanso para vocês. Ele lhes dará segurança, o Senhor vai dar segurança a vocês. Aqui vocês estarão seguros, o profeta falando para eles. Há tempo que eu falo com vocês a respeito disso. Aí continua, mas vocês não quiseram ouvir. Por isso, versículo 13, por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá. Há tempo que eu estou ensinando a vocês, falando isso para vocês, mas vocês não querem me ouvir. Então o Senhor vai ensinar para vocês o beabá. Vai ensinar vocês como ensina uma criança, né? Como se vocês fossem criança. Então vocês terão andar, mas cairão. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costa. Serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Observe bem que no versículo de número 13, aí que nós estamos aí lendo, já está falando. Vocês não estão querendo dar ouvido? Vocês não querem ouvir a palavra de Deus? Não querem andar como Deus quer? Eu quero proteger vocês, eu quero dar paz para vocês, quero dar tranquilidade para vocês. Então tudo bem. E eu vou permitir que uma nação inimiga venha e fale com vocês, usando o tipo de uma vara de correção. E diz a palavra do Eterno, versículo 14, olha o que diz o versículo 14. Autoridade de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escute a mensagem de Deus, o Senhor.
autoridades de Jerusalém. Quem são as autoridades? São os governantes, né? Os governadores. Quem são as autoridades de Jerusalém? Os pastores, os profetas, os sacerdotes, são autoridades. Vocês não querem ouvir a voz de Deus? Não querem ouvir o que Deus está falando? Versículo 15. Vocês dizem, fizemos um acordo. Aí os israelitas, os judeus, né? O povo de Deus diz, não. Nós fizemos, versículo 15, nós fizemos um acordo com a morte. Já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estarão confiando em mentiras e pensando que a desonestidade os protegerá. O profeta disse para vocês, ouve a voz do Senhor. Falou, não, fica tranquilo, profeta. Nós já combinamos com a morte, ou seja, com os governadores locais. Eles ouviram os governadores locais e disse assim, não, nós fizemos um pacto com eles. Nós fizemos uma aliança com os governadores. Eles não vão atacar nós, não vai matar nós também não vamos guerrear com eles. Nós estamos acreditando no que eles estão falando. Nós estamos confiantes. E o profeta diz assim, vocês estão assim, mas vocês estão confiando, versículo 15, mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Vocês estão confiando em mentira. Essas pessoas são desonestas. Elas estão prometendo, mas não vão cumprir com vocês, não. Vocês estão confiando. Versículo 16. Por isso o Senhor disse, estou colocando em Sião uma pedra. Aqui Deus faz uma promessa através do profeta para a própria nação de Israel. Faz uma promessa para a nação de Israel, dizendo, olha, no versículo 16, por isso o Senhor, Deus disse, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto, quem tem fé não tem medo. Observem bem que aqui no versículo de número 16, o profeta usado por Deus está dizendo à nação, olha, tudo bem, vocês não querem me ouvir, mas Deus está deixando aqui para vocês uma porta de escape. Porque o Senhor, Ele vai colocar, Ele já escolheu uma pedra, essa pedra é uma pedra preciosa. E essa pedra vai ser a pedra principal do alicerce. Você começou a entender já? Quem é essa pedra? Em quem essas pessoas poderiam confiar? De que na hora mais difícil que eles estiverem, que eles lembrassem dessa pedra, que é esse alicerce, que é o próprio Deus, que é o Deus supremo, o Deus maravilhoso. Aí ele está dizendo, olha, quando vocês tiverem dificuldade, haverá uma pedra de alicerce para vocês. Corra para ela, que ela vai nos ajudar. Corra para essa pedra que vai sustentar vocês. Vocês vão conseguir vencer a dificuldade. Eu sei que vocês não estão conseguindo ouvir agora, não querem ouvir agora a minha voz, não querem ouvir agora as minhas instruções. Mas o Senhor deixará para vocês uma pedra para alicerce. Versículo 17. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Deus dizendo que eu vou usar o plumo. Eu vou usar o plumo para poder aí aprumar, deixar reto o negócio, né? Com o plumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Então a medida é a honestidade. Quem é honesto, saiba de uma coisa, está com Deus. A honestidade, ela é muito boa para quem está querendo caminhar com um Deus Todo-Poderoso. Tá certo? O versículo diz então assim, olha, com prumo usarei, o versículo 17, e a justiça e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros.
Ele está dizendo, olha, a casa que vocês têm, que você está confiando muito na casa de vocês, ela não é segura. Eles serão destruídos por chuvas de pedra, serão arrasados por trombas d'água. As pessoas acham que estão seguras e não estão, né? O Senhor está dizendo, não está seguro. Versículo 18 diz assim, o acordo que vocês fizeram com a morte, o acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito. E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. Não adianta querer achar que está seguro, que não está seguro. Quando vier a correção, arrastará como se fosse uma enchente. Versículo 19. Todos vocês que chegar, ele os arrastará. Chegará todos os dias, de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Então, cada acontecimento que estiver acontecendo naquela época será uma mensagem de Deus. Ou seja, cada acontecimento que eu e você estamos vendo no mundo aqui atual é uma palavra de Deus. É Deus falando com a gente. É Deus nos dando instrução. Afirma, fica firme. Coisas difíceis estão vindo, mas eu estou com vocês. Foi o que ele prometeu nos versículos mais acima que nós lemos, né? Que estará nos dando uma pedra de alicerce para aqueles que permanecerem com o Senhor. No versículo de número 20 diz assim, olha, vocês serão como aquele homem de quem falam aquele provérbio. Aí que eu queria chegar com vocês. Vocês serão como o homem de que fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ela não pode se deitar. Ou seja, que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Você já dormiu numa cama curta? Que você deita, os pés ficam de fora? Você já deitou numa cama estreitinha, que você vai virar, está quase caindo? Incomoda, não dá para descansar. A cama curta é muito difícil, você tem que dormir encolhido. E você não descansa. Você não consegue ter aí dentro de você, dentro da sua vida, do seu coração, paz. Você precisa ter descanso. E na cama curta não terá. A cama curta aqui fala das dificuldades da nossa vida, das lutas, dos levantes, dos inimigos que vêm contra a nossa vida, que falam mal de nós, que perseguem a gente, que tentam contra a nossa vida. Mas ele diz que deixou uma pedra preciosa, uma pedra de esquina, uma pedra de alicerce para mim e para você. Eu sei que talvez você não tenha dormido direito, é difícil, está muito difícil dormir e descansar, por causa do que você praticou, do que você fez, do que você falou, das coisas que você fez no passado, e isso está causando em você hoje, não te está dando paz, não está dando para você descanso. Mas vai passar, fica tranquilo, fica daquele jeitinho, né? O cobertor estreito, né? O cobertor aí a gente puxa do pé para cobrir o peito, fica as pernas de fora. Você cobre a cabeça, deixa a cintura de fora, as pernas de fora, né? A gente fica tentando cobrir uma coisa e outra fica descoberta. Você às vezes no seu trabalho tenta ajudar uma pessoa, mas fica faltando outra coisa para ser feita. Na sua casa, às vezes você dá muita atenção para sua esposa, esquece dos seus filhos. Às vezes você fica dando atenção demais para os seus filhos e não dá para sua esposa. Fica descobrindo algumas outras coisas. Às vezes nós não dedicamos demais à família e esquecemos a igreja, descobrimos a igreja. Às vezes estamos demais na igreja e descobrimos a família. Deixamos de fora a família.
É necessário ter o equilíbrio. É necessário ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio ministerial e o equilíbrio profissional. Espero que esta palavra possa estar te ajudando e de que você possa levantar sua cabeça e vamos para cima. Vamos continuar marchando, vamos continuar lutando pelas a fé que o Senhor deu ao nosso coração, porque muito em breve o Senhor estará voltando. Tudo se mostra que Ele está voltando para levar o seu povo para o descanso eterno. Deixo para você essa palavra de meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e um beijo no seu coração.